Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Como eu estava dizendo, estou de volta. Não há tempo aqui, onde eu estou. E é difícil para mim dar a vocês ou ao meu parceiro mensagens que sejam sincronísticas com a realidade na qual vocês vivem. Portanto, nós sempre passamos algum tempo dizendo a vocês sobre as energias e os potenciais que estão aqui. E isto é do que se trata esta mensagem em particular. Ela não será uma mensagem longa. Nós temos apenas algumas poucas coisas a dizer, mas será necessário que façamos de forma lenta e acurada, pois estamos lidando com coisas das quais meu parceiro não tem conhecimento. Portanto, eu dou a ele estes tipos de visões. Ele então traduz em tempo real, conforme eu dou-as a ele. Mesmo a voz que vocês ouvem, a consciência que vocês percebem, a energia que está ao redor dele, é a habilidade que ele tem de se fundir com o espírito em um estado quântico, para trazer à tona, naquilo que vocês chamam tempo real, uma mensagem real, mas ele não está consciente dela. Ele dá um passo para o lado, como ele faz agora, e de forma curiosa, ouve ao que vem a seguir. Isso não é uma possessão. Nós temos um acordo, um sobre o qual ele não fala muito. E há anos atrás, quando eu disse a ele que iríamos canalizar desta forma, ele disse que se recusava a ser possuído. E ao contrário, eu ofereci a ele uma fusão. E disse, se você se fundir comigo, durante estes tempos, chegará um dia, quando a fusão será permanente. E ele concordou. E ele me perguntou naquela época, isto é incomum? E eu disse a ele, isso é o que cada simples ser humano pode fazer. Não sentar-se diante de humanos e canalizar, mas ter um portal direto para o Criador. Estas coisas foram feitas por aqueles que vocês chamam humanoides antes. E antes daquilo foi feito também, e antes daquilo também foi feito. E o resultado de fazer-se isso de forma apropriada é que, eventualmente, vocês estão conectados com a fonte criadora, criativa, e deixam de ser humanos. E aqueles que semearam este planeta caminham hoje aqui, mas eles não morrem. Eles estão em um estado quântico. Eles podem viajar para onde quiserem. Eles residem em determinadas partes da Terra, incluindo Shasta e Havaí, incluindo os portais. E alguns de vocês sabem do que estou falando. E esta é a promessa do que acontece com terras em toda parte, que passam por um processo onde eles passam do ponto de decisão e começam outro processo onde mudam sua realidade, daquilo que foi para aquilo que será. Eu estou tentando não ser crítico e, ao mesmo tempo, eu não revelo temas específicos de coisas que não são sabidas aqui. O Espírito tem uma promessa para a humanidade. Se este é o planeta do livre-arbítrio, nós não podemos dar dicas a vocês. Todas as coisas que são reveladas precisam já estar aqui nos potenciais pensamentos humanos. Todas as invenções do que pode acontecer, do que pode surgir, já precisam estar germinando em algum lugar na mente humana. E se não estiver, nós não falamos sobre isto. E talvez essa seja a primeira vez que vocês ouvem isso de um canalizador, pois nós não revelamos coisas que já não estejam aqui, em alguma forma. Mas, tipicamente, o pensamento humano, até mesmo com relação a invenções, até mesmo potenciais e filosofia, demora uma década ou mais para alcançar a sua consciência onde vocês ouvem a respeito. Portanto, hoje, vou dizer a vocês algumas coisas que nós vemos, os potenciais, que já estão lá. Não é prever o futuro. Eles já estão aqui.
Portanto, eu levo vocês através de algumas coisas, rapidamente. Vocês estão em uma nova energia, está apenas começando. O fim de 2011 para este 2012 trouxe o que nós chamamos por um longo tempo a Ponte de Espadas. A Ponte de Espadas, nós descrevemos antes, é uma ponte através da qual passa a humanidade de uma energia para outra. E isto é celebrado. Em todo o universo é celebrado. E aqueles que ajudaram a semear o planeta, e aqueles que semearam eles, e aqueles antes deles, e os outros antes ainda, estão de pé ao seu redor, e à sua frente no corredor, cruzando as espadas, aparentemente em batalha, mas eles não estão, eles já são vitoriosos. Assim como a cerimônia do casamento militar, onde os camaradas na batalha permanecem de pé e cruzam as espadas, e então você caminha ao longo do corredor. Esta é a ponte de espadas, e é isso que vocês estão fazendo. Vocês têm ajuda. O que acontece com um planeta que está começando a suavizar-se? Velhas almas são os portadores da luz. Eles são aqueles que mostrarão ao resto da Terra a luz em lugares escuros. E é isso que vocês têm feito? É uma metáfora que tem utilizado muito e continuamos a utilizar, pois ela é simples. Há aqueles no planeta que têm caminhado na escuridão por milhares de anos. Uma escuridão onde eles não se unificam. Porque é difícil, se você está caminhando na escuridão, saber o que fazer, onde você não pode vê-lo. Portanto, você cuida de si mesmo, tem mais a ver com sobrevivência. Você se reúne com pessoas ao seu redor, você pode ouvi-los, senti-los, e então você pode se juntar em grupos, e então vocês tateiam na escuridão. Esta é a metáfora para o planeta como vocês o conhecem. Guerras surgem, pois vocês estão na escuridão. Não se pode vê-los, e então vocês os temem. E é assim que tem sido. E de repente há luz. O que acontece quando há luz em lugares escuros? Você pode ver para caminhar daqui para lá. Não há medo do desconhecido quando você pode ver à sua frente. Você está livre para unificar, livre para ter ideias e livre para ter conhecimento. O título, se vocês quiserem, desta mensagem em específico é o que eu disse que seria: a recalibração do conhecimento no planeta, um saber, uma suavização, movendo-se mais do masculino para o feminino, o que quer dizer equilibrando o que estava desequilibrado. Norte e sul reunindo-se, unindo-se hemisfericamente, para que não haja mais um hemisfério norte machista, mas um que esteja equilibrado. Precisa acontecer desta forma para a África fazer o que ela irá fazer. Precisa ser assim. Olhe para a África no mapa, vocês saberão do que estou falando. O equilíbrio precisa ocorrer e está ocorrendo. O que acontece quando a Terra começa a se suavizar e quando há mais luz? Até mesmo os terroristas mudam. Eu convido vocês a observarem. Seres humanos, eu convido vocês a observarem tudo isto. Vocês podem observar coisas acontecendo que vocês não esperavam. Quando a União Soviética caiu, quantos de vocês tinham as respostas do porquê aquilo funcionou? Porque a velha energia não é mais suportada. Chega um momento na física da consciência onde, se você não tiver um grupo de seres humanos cooperativos que concordam com uma velha energia, um preceito de velha energia, ele não pode ser sustentado. O que acontece quando a maioria do mundo não deseja mais guerra? Eu quero que vocês observem alguns países. Eu não tenho um relógio, mas eu sempre digo a vocês, está iminente. Eu quero que vocês observem alguns países. Vocês verão mudanças. Algumas óbvias e outras nem tanto. Mas aquelas que são óbvias, mais logo do que imaginam. Cuba, Coreia,
Coreia do Norte, Irã, é claro, e Venezuela. Eu quero que vocês observem o que acontece quando eles começarem a perceber que não têm mais aliados na Terra e que até mesmo seus irmãos, que costumavam apoiá-los em seu ódio, estão dizendo: bem, talvez não mais. Observem as sincronicidades que estão ocorrendo. Os líderes que ou morreram ou morrerão no próximo ano ou no seguinte. Observem o que acontece e lembrem-se desta reunião. Eu quero dizer isto a vocês, não é algo simples. A velha energia morre esperneando e gritando. A velha energia não se rende. A velha energia simplesmente morre. Haverá resistências por um longo tempo. Aqueles que estão lá, que não podem acreditar que a Terra está se suavizando, continuarão a brandir seus sabres, fazer ameaças e fazer notícias ao fazerem isto, mas não são mais a maioria. Seres humanos, eles não são a maioria. Meu parceiro está dando a vocês aquela que é a informação climática. Vai melhorar? Não. Este é um ciclo de 2 gerações. Continuará a haver terremotos, tsunamis, vulcões e tempestades. Esta é uma recalibração da vida no oceano. A humanidade precisa passar por isso da forma que puder. Eu gostaria de dizer a vocês, vocês precisarão de equipamentos, assim como os animais têm, para manter vocês seguros no lugar certo, na hora certa. E vocês não acreditam nisto? Vocês usam o anjo do estacionamento, mas não o anjo da vida. As coisas pequenas são fáceis. As coisas grandes, mais difícil. Mas o processo é o mesmo. Querido Espírito, onde eu deveria viver? Onde eu deveria ir? E o Espírito está lá para poder responder. E vocês ouvem como intuição, e a primeira coisa que fazem é: não. Isso sou eu falando. Não, vou esperar pela voz vinda do céu. Sem compreender que é assim que nós falamos. Aquelas pequenas vozes que seguram suas mãos. É a primeira impressão intuitiva depois de uma pergunta. Algumas vezes vocês a recebem antes da pergunta ser feita, pois nós sabemos que vocês estão perguntando. Às vezes estamos tão ansiosos para dar a resposta a vocês, tão empolgados por vocês perguntarem, que nós chegamos antes de vocês perguntarem. Isto é orientação. É isso que vocês podem esperar. Isto vem com o tempo, com o território do rejuvenescimento do planeta. E este é o ano onde começa. Agora, vamos começar a falar sobre física. Porque agora nós podemos revelar algumas coisas belas, que estão começando a ocorrer com a ciência, começando a ser vistas, compreendidas. O que vocês têm à sua frente, que é o homem que está no chão, é Yai. Eu conheço muito bem. Eu conheço muito bem. É interessante, não é? O que os bancos de memória akáshica trazem à tona, eles são projetados para liberar informação sobre o seu registro akáshico conforme a energia da Terra muda para um lugar onde é apropriado. Nikola Tesla tinha objetos sem massa em seu laboratório, aquilo que vocês chamariam de antigravidade. Ele sabia como transmitir eletricidade sem fio, a propósito, através do solo, mas não do ar, através da terra e não da atmosfera. E ele estava frustrado
pois ele não podia prová-lo. A tecnologia ainda não estava lá, mas mais do que isto, a energia do planeta, consciencialmente, não estava pronta para ele. Não se pode passar a barreira da crença. E, portanto, a propósito, ele está de volta. E Einstein também. E vocês saberão quando virem do que eles são capazes. Porque a energia está agora pronta para algumas das teorias que chegaram antes do seu tempo e que eram tão acuradas naquela época quanto são agora. A propósito, esperem pela fusão a frio. Eu disse isso antes a vocês. O experimento com a fusão a frio estava acurado, mas não pôde ser reproduzido, pois eles não estavam conscientes dos atributos do magnetismo que estava influenciando seu experimento. Eles pensaram que era simplesmente química, mas não era. Foi um acidente. Dr. Todd está aqui. E o registro acástico dele está começando a revelar o que ele sabe. A energia move-se adiante e libera engramas para a consciência dele. Ele não recebe tudo de uma vez só. A visão que ele teve, que iniciou a sua busca. Mas ele está aprendendo coisas que estão sendo liberadas para ele, pouco a pouco. Minhas mensagens para Yai sobre as melodias, os tons pineais, não vêm do éter. Ele já conhecia-os. Mas vamos dizer que ele precisava de uma cutucada para que ele pudesse se ajustar ao relógio de 2012. E funcionou. E ele estará pronto a tempo. Mas ele sabia. Ele já tinha a tendência de colocar as melodias, os tons juntos, pois ele sabe sobre o ciclo da física, sobre o qual ninguém fala. Mas nós falaremos hoje. Ele lidava com algo que nós chamamos do Templo do Rejuvenescimento, na Lemúria. E houve tentativas de repeti-lo em Atlântida mais tarde, mas não funcionou, pois Yai não estava lá. Ele tinha um atributo que os lemurianos conheciam e sabiam que era incomum. Isto é, ele vivia 3 vezes a expectativa de vida que eles viviam. Portanto, ele tinha dentro dele alguns segredos. E eram segredos sobre energia, sobre o DNA. E no templo do rejuvenescimento, ele descobriu algo que está prestes a ser descoberto agora. Mas eu não tenho um relógio. Quando vai acontecer? Vocês verão. Portanto, eu agora me dirijo a Yai. Bom dia, Yai. Bom dia, mestre magnético. Nós já falamos antes. Fizemos como fazemos agora. Fizemos em particular, já fizemos em público. Você não está sendo colocado sobre os holofotes. Tudo isto é dado com um amor apropriado, apenas para talvez pressionar temas que já estão lá, para que eles possam se ajustar ao seu relógio. Do que você se lembra com relação ao templo do rejuvenescimento que vem a você em certos aspectos? Você se lembra quais eram as energias lá? Havia o uso do magnetismo intrínseco da Terra e que era especialmente concentrado em certas áreas e era ampliado ainda mais pela altitude. Você se lembra, meus queridos, vocês se lembram, ouvindo e lendo esta mensagem, que o templo do rejuvenescimento ficava nos topos das montanhas lemurianas. Lemúria é a montanha mais elevada do planeta até hoje e permanece assim.
mas hoje ela está submersa. Ela é chamada de Havaí. As ilhas do Havaí são apenas os topos das montanhas de uma montanha gigante, se medido da base até o topo. São as maiores do planeta. A neve no topo, até mesmo agora, vocês podem imaginar isto? 7.000 metros de altura. A mais elevada, aquela que a propósito foi a primeira observada do espaço. Aquela para onde os pleiadianos escolheram vir em primeiro lugar. Era óbvio. De fato, a altitude e também temperatura. Você deve se lembrar, pois você estava sempre com frio, Yaoi, sempre com frio. Pois você não podia ter um aquecedor no templo, porque então não funcionaria. Quando você viu aquilo que foi feito hoje, mostrado hoje, com relação ao macro entrelaçamento, na tela, aquilo que meu parceiro mostrou, você viu algo interessante? Do qual você se lembra? O que você quer dizer nesse contexto por macroentrelaçamento? Eu quero dizer utilizar entrelaçamento em uma escala macrocósmica. E para fazer isto, algo precisa ocorrer, e você viu isto na tela. Nós falamos sobre temperatura. Nós falamos sobre um frio que é tão frio que literalmente cria aquilo que não tem resistência e que é de fato o catalisador para aumentar o magnetismo 10, 100 até 1000 vezes. Sem maquinário, era um dos atributos que permitia a você fazer o que você fez. Eu quero fazer esta pergunta a você. O quanto você se lembra sobre o aparato que era necessário para isto? Eu te faço essas perguntas apenas para ver do que é capaz o seu registro akáshico. Nós dissemos que havia algo chamado de o humano-alvo. Neste momento, o atributo-chave é um orientador magnético com uma geometria particular que vai tanto acima quanto abaixo do que nós chamamos de humano-alvo. Então, havia tanto o magnetismo e também o ponto de zona nula, que cria o entrelaçamento. E também havia a importância da contrarrotação, da rotação contrária, do spin contrário. Muito bem. Agora, a grande pergunta. Portanto, o ser humano está entrelaçado, não é? Com o quê? Você se lembra? Deixe-me fazer esta pergunta. Quantos humanos havia na sala? Cerca de 10. E há algum deles que seja especial? Há o humano modelo. Ah, de fato. Você se lembra de algum atributo com relação ao humano modelo que seria notável se você o visse? Você ainda não está lá. E é por isso que nós vamos pressionar a memória aqui hoje. Se estiver tudo bem para você, é claro que sim. Eu preciso passar por um processo para que você compreenda o que está acontecendo. E no processo há uma revelação. Eu te levo para a estrutura atômica, já fiz isso antes. Eu nunca levei você através do palco. Eu quero que você olhe para um elétron junto comigo. Agora vá lento, meu parceiro, pois você não tem treinamento nisso. E é importante que você receba a mensagem como recebida e não melhore-a. Os físicos dizem que o elétron gira, mas não gira. Não pode, pois não há superfície. Ele é energia. Os elétrons não giram. Eles são, mas não giram. Eles têm potenciais. Cada simples partícula neste planeta, no céu, tudo que você pode ver, todas as coisas neste universo são criadas com polaridade. E isto é novo. Todas as coisas são criadas com polaridade.
E elas são projetadas para serem autoequilibradoras. E devido à polaridade do que vocês chamam de mais e menos, elas se movem e tentam equilibrar a si mesmas dentro de um campo. Elas são predispostas ao que se chama pressão de pares. Elétrons que são... Vai de forma lenta, meu parceiro. Elétrons que carregam o que vocês chamariam um certo tipo de carga, que chamaremos de positiva. São então atraídos para aqueles que são negativos, para que possam se anular. Eles procuram um ao outro para o nulo. Mas, mesmo em um átomo, nem sempre há pares correspondentes. E, portanto, haverá o que eu chamarei de o estranho no ninho. E todo o átomo será então carregado positivamente ou negativamente, dependendo do estranho no ninho. Este átomo procurará outro átomo que tem um estranho no ninho de uma carga oposta. E isto tem um nome: magnetismo. E eu acabei de explicar o magnetismo. Agora a ciência sabe parte disto. Eles não sabem por quê. Eles não sabem que porque todas as coisas têm uma dualidade. Todas as coisas têm uma dualidade. Eles suspeitam. E há teorias que irão mostrar isto em breve. E eu estou dando isto a vocês porque sempre existiu na mente de alguém. Desde o menor até o que há de maior, até mesmo a galáxia tem dualidade. No centro de sua galáxia, o que vocês chamam de buraco negro é um mecanismo quântico de empurra e puxa. E eu direi daqui a pouco por que é assim. Uma grande pergunta, respondida agora. Por que tudo tem uma polaridade? Por que seria criado desta forma, até mesmo no nível do elétron? Existe polaridade? As menores coisas, até mesmo o que vocês chamam de Higgs, os quarks, todos eles têm polaridade. Não há uma parte que vocês encontrarão que não tenha. Por quê? E agora eu direi por quê. Os físicos rirão, não ridicularizando, mas concordando. Se não fosse assim, o universo seria um lugar tedioso para se viver. Porque, devido ao fato de criar-se uma dualidade em cada simples partícula, cria-se um universo ativo que é autoequilibrador e nunca está em descanso. Se não fosse assim, ele seria estático, nunca mudaria, nunca se moveria, moveria de um lugar para outro, por motivo algum, ele simplesmente permaneceria lá. E se fosse assim, não haveria vida. Vida é criada ao ter-se uma dualidade, uma polaridade em partículas atômicas. A vida é aquilo que é necessário para que o universo exista. Não há raciocínio, razão sem a vida. E vocês pensavam que era da outra forma, não é? Pensavam que a vida fosse um acidente em um planeta. Contradimensionais vocês são. Vamos continuar a discussão, pois ela está indo para algum lugar. E aí? Você acabou de descrever o processo do criamento, da criação do entrelaçamento. E o que você descreveu foi magnetismo e pontos nulos. Muito bom. Você talvez compreenda que o magnetismo e os pontos nulos estão até mesmo no centro da sua galáxia? É claro. Então isso significa que a galáxia está em um estado entrelaçado consigo mesma. E isto agora explica por que todos os sistemas solares, as constelações, não estão seguindo o movimento newtoniano. Todas elas movem-se juntas como uma só, pois estão entrelaçadas. Eu acabei de dar o motivo para isto. E a ciência
começará a compreender isso logo, pois tem sido um mistério e agora vocês sabem. Portanto, há o macro-entrelaçamento. A maior coisa que vocês podem imaginar, a galáxia está entrelaçada consigo mesma. Será possível que há outros temas de entrelaçamento que vocês não observam ou reconhecem na vida cotidiana? E a resposta é sim. Portanto, aqui vamos nós. Oh, querido ser humano, o que eu darei a vocês a seguir é belo e tem a ver com o DNA, e aí sabia disto, e ele sabia como fazer algo mágico. E aqui vamos nós. O projeto original para o DNA é perfeito. O bom médico disse isso a vocês. Eu disse isso a vocês. E ele é perfeito em seu interior. E vocês estão aqui com um DNA que não funciona muito bem. Ele é projetado como uma fonte informacional para receber a energia daquilo que está ao redor dele, criado pela consciência da humanidade, para posicionar-se em reação apropriada. Em outras palavras, se o planeta tiver uma energia baixa, o DNA também terá. E porque ele é um mecanismo quântico, se a energia quântica criada pela consciência humana for baixa, ele funcionará de forma pobre. E ele funciona de maneira pobre. Eu quero definir a vida para vocês, não a vida biológica, eu quero definir a vida espiritual. É quando um ser humano tem livre-arbítrio. E quando isto acontece? Quando o ser humano toma sua primeira respiração, não no útero. Haverá aqueles que dirão que isso está errado, que está errado. Estou falando sobre isso espiritualmente. Aquilo que o espírito vê. Vocês veem do outro lado do véu quando dão sua primeira respiração. Agora, há coisas sobre as quais nós falamos mesmo antes, sobre o bebê se preparando, mas não é sobre isso que estamos falando. Mas eu não quero falar sobre a preparação do bebê. Eu quero falar sobre 240 dias no interior. Eu quero dizer a vocês o que aquela criança tem. Um DNA perfeito. Ela ainda não deu sua primeira respiração, ainda não ouviu, não mediu a energia do planeta. Dentro do útero está uma criança perfeita. O DNA está pronto para começar as instruções quânticas, todas conversando com ele, preparando-se para a primeira respiração. Agora, eu revelo para você, Todd, e aí, o que você já sabe. O templo do rejuvenescimento tem dois seres humanos entrelaçados. Um é o alvo. Você explicou muito bem. Os atributos do alvo, criando um estado de entrelaçamento com a mulher que está grávida. A fonte do padrão perfeito de DNA. Isso está correto. O segredo do templo do rejuvenescimento. Você vê as implicações? A sabedoria do divino feminino, a única que poderia estar na cadeira fonte. Vocês estão começando a compreender a beleza disto? As implicações disto? E para onde está indo? Vocês encontrarão os segredos. E eles serão embrionários. Comecem a observar os cientistas descobrirem as células embrionárias. Eles já sabem, vocês já sabem que as células tronco existem na placenta. Vocês já sabem que as células tronco que são adultas ainda estão lá no corpo. Mas e que tal aquelas, é claro,
que são embrionárias e que ainda não nasceram, intocadas como deveria ser, a não ser através de um entrelaçamento que é quântico. É um estado belo. Agora, você está entendendo o que está fazendo? Você precisa de alguma outra resposta? Bem, eu poderia dizer que sim, eu preciso. Com o que é que você sonha, Yai? Que você não sabe. Eu sonho com aquela recalibração do DNA e aquele alinhamento da coerência que nos permitiria mover-nos livremente, eu penso, como fazem os pleiadianos, em um estado quântico, de um lugar para outro. É claro que o sonho foi implantado. E você pode pensar que seja colocar o carro antes dos cavalos, mas eu falo sobre o sonho que nós demos a você. E é claro que você perguntaria isto. E todos aqui estão fazendo a mesma pergunta e dizendo: onde podemos encontrar uma mulher grávida para fazer isto? É além disto. E os pleiadianos sabiam, pois eles não têm uma mulher grávida para poderem fazer o que eles fazem. E eu direi que meu sócio recebeu uma mensagem no passado sobre a atitude da física. Isso está imbuído na invenção natural que você tem. Isto quer dizer que cada campo que você cria tem os atributos. Está pronto? De um DNA perfeito. Eles já têm os atributos do projeto original. Você não precisa de uma mulher grávida. E o que você fez é criar um campo quântico com aqueles atributos, e as células ouvem quando são expostas a eles. Não está ainda muito bem sintonizado, mas você descobrirá como. E quando você o fizer, você terá o mecanismo de regeneração do futuro. Mas no processo, ele será visto pela ciência também. Você não estará só. Não seria apropriado que você tivesse o segredo da vida. E haverá outros. Estudos embrionários começarão a revelar aquilo que não é o DNA perfeito, mas a habilidade de regenerar órgãos e todas as coisas sobre as quais temos falado por 23 anos. E aí está, bem à sua frente. Um dos motivos pelos quais Yai e Dr. Todd se fundem é para ir além do que vocês tinham em Lemúria. É que o treinamento não para aqui. Vocês vivem com os pleiadianos. Eles querem ouvir os tons, as melodias novamente, como fizeram há 26 mil anos atrás. Eles estão prontos. E este sinal dirá: a humanidade chegou e permanecerá. E esta é a mensagem para o dia. Alguns dirão que é muito científica, e alguns dirão a beleza do sistema do Criador está à disposição, e ele irá melhorar a vida humana, a compreensão humana e a consciência humana. E eu direi, como já disse antes, que a distância entre o núcleo e o elétron de cada simples átomo está preenchido com o amor de Deus. Esta é a sopa que o Criador criou para a vida e está pronto para tomar suas mãos. É a recalibração do conhecimento. Prepare-se para ele. Eu não tenho relógio. Eu não posso dizer quando. Eu apenas posso dizer a vocês que está à disposição. E não estava quando nós começamos. Há todos aqueles anos atrás. Vocês passaram do marcador. E agora o trabalho começa. E assim é.